Olá, tudo bem com você? Eu sou Érica Magalhães, aqui do Ateliê Uniarte. E nesta aula de hoje, continuando essa nossa maratona de vídeos para iniciantes na arte de pintar em tecido, nós temos uma aula super especial. Nós vamos aprender a pintar folhas, diversos tipos de folhas. Não saia daí e fique com a gente até o final. Se você perdeu as outras aulas, eu vou deixar aí na descrição do vídeo o link para assistir às aulas de número 1, 2 e 3. E para que você não perca nenhuma das nossas aulas e nenhum dos nossos vídeos, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para ser notificado quando cada vídeo nosso for ao ar. Lembrando que eu vou deixar o risco desta aula de hoje disponível para você lá no nosso grupo fechado do Facebook, Ateliê Uniarte /Pintura em Tecido. Tá certo? Agora vamos para a aula. Bom, vamos utilizar aqui para fazer essa folha simples, o verde oliva, verde pistache e o branco, tá? Então, a gente vai começar preenchendo com o pincel de cabo amarelo lixado, nós vamos começar preenchendo toda essa base da parte inferior da folha, da parte de baixo. Então, a gente vem com a tinta, olha, de um lado eu não tenho tinta do pincel, o lado que eu tenho sempre para o lado de cima, e eu vou puxando essa tinta, como se eu estivesse levando essa tinta para cima. Quando eu vou fazer o contorninho, o lado da tinta sempre para o lado de fora, porque ele me dá esse contorno perfeitinho, olha. E aí, eu vou puxando o restante da tinta para preencher todo este fundo. Você pode fazer essa parte com o pincel pituá também. Agora, com o verde pistache, eu vou vir fazer o processo inverso. Eu vou vir de cima e vou trazendo essa tinta para baixo. Vou tirar o excesso de tinta no meu paninho e vou fazer aqui, ó, a transição, que é a passagem do meu tom escuro para o meu tom mais claro. A folha, ela não é toda da mesma cor, né? E existem vários tons de folhas. E a ideia aqui não é que você faça uma folha perfeita, e sim que você perceba as diferentes tonalidades que você pode fazer e também as pinceladas, a forma correta de trabalhar a pincelada, tá? Agora, a gente vai... Essa folha tá uma folha chapada, uma folha sem profundidade, sem luz, sem sombra. Então, nós vamos trabalhar agora a parte de luz da sombra. Eu não vou utilizar o meu branco sujo, meu branco puro. Então, eu vou colocar aqui, ó, um pouquinho do verde, que é esse verde mais claro que eu utilizei aqui, e vou acrescentar neste tom de verde um pouquinho do meu branco. Olha, poderia estar usando direto um verde erva doce, um verde kiwi, que seria um tom mais claro ainda que o verde pistache, tá? Mas a ideia aqui é já mostrar para você como que você pode estar clareando um pouco a sua tinta.
Então, eu vou puxar aqui uma linha central com o meu pincelzinho em pé, ó. Eu puxo aqui uma linha central, que é o cabinho da minha folha, né? Ela sai daqui e vai até lá na base, tá? Então, eu pressiono e levo. Agora, do centro para fora, a gente vai trabalhar. Eu pressiono e puxo, pressiono e puxo. Vou até pegar um outro pincelzinho, também lixado, porém, um pincel com a cerda um pouquinho mais baixa, tá vendo? Que ele me dá essa facilidade para levar a tinta um pouquinho melhor. Então, ó, eu pressiono e puxo. Ó, mais uma vez, dou um espaçozinho, pressiono e puxo. A hora que eu puxo, eu vou levantando o meu pincel. É como se fosse um movimento de vírgula, só que ao contrário, né? Para cima, tá? Seria basicamente este movimento aqui, ó. Pressiono e puxo. A vírgula você não pressiona e puxa? Então, é este processo, só que é ao contrário, olha. Eu pressiono, quando eu estou puxando, eu estou levantando o meu pincel, tá? Então, eu pressiono e puxo. Mais uma vez, pressiono e levo. E vou fazer esse processo até chegar lá em cima. Chegou lá em cima, nós vamos fazer, deixa eu fazer um pouquinho mais de tinta. A gente vai fazer o processo inverso. Aqui eu tenho o lado de luz e aqui o meu lado de sombra. Deste outro lado, vamos fazer o processo inverso. Eu tenho a sombra e aqui eu tenho o meu lado de luz. Então, se aqui eu levei de dentro para fora, agora eu vou trazer de fora para dentro. Ó, então, eu pressiono e trago, como se eu fosse levar essa pincelada lá na base da minha folha. Dou o espacinho lateral e, novamente, eu pressiono e puxo. Pressiono e puxo. E agora, aqui, mais uma para finalizar e puxo. Bom, agora, nós vamos fazer a folhinha, que é a folhinha da rosa. A folhinha da rosa, ela é pequenininha, ela é redondinha, tá? Então, nós vamos fazer o mesmo processo. Com o pincel do cabo amarelo lixado, eu vou preencher primeiro a parte de baixo desta folha e vou puxando olha, só a base. Venho aqui no meu paninho, tiro o excesso de tinta. Vou vir com essa outra tonalidade de verde, que é o verde musgo. E vou preencher o outro lado. Limpo o meu pincel e vou fazer a transição de uma cor na outra, olha. Então, ela vai fazer essa passagem do tom mais escuro para o tom mais claro. Agora, com um tom de verde mais claro, nós vamos puxar aqui a linha central e o mesmo movimento. Eu pressiono e puxo. Na hora que eu puxo, eu levanto o meu pincel e vou levar essa pincelada até lá fora. Então, de dentro para fora, depois de fora para dentro. Limpo o meu pincel e venho fazendo essa passagem de um tom para o outro. Agora, nós vamos trabalhar um pouquinho mais essa bordinha.
Por quê? Porque a folha da rosa é uma folha toda cheia de gramaturas, né? Ela é cerradinha. Agora, o que eu vou fazer aqui? Com meia carga de tinta no meu pincel, eu estou utilizando um verde mais escuro, no caso, o verde pântano. E o pincel 421 da Condor, nós vamos reforçar um pouquinho esse lado escuro, olha. E vou estar aplicando aqui um pouquinho mais de sombra. Então, ó, deste lado eu tenho tinta, deste lado eu não tenho tinta. Agora, com o lado que eu tenho a tinta sempre para o lado de fora, eu vou vir aqui, ó, e fazer movimentos de vírgula só na pontinha, ó. Limpo o meu pincel, tiro o excesso de tinta e vou fazer a transição aí, ó, a passagem de um tom para o outro. Este outro lado, agora eu vou dar uma limpadinha no meu pincel. Este outro lado é o lado mais claro, né? Então, eu vou repetir esse mesmo processo, fazendo vai e vem, como se fosse um serrotinho, ó. Reforçando este outro lado. E aí, nós temos a nossa folha da rosa. Agora, um outro tipo de folha também que nós costumamos pintar bastante é a folha, essa folha grandona, né? Que a gente chama a folha da uva. Então, eu vou pegar até um pincel um pouquinho maior, vou umedecer, tá? Lixado. Então, nós vamos começar preenchendo a base dessa folha com o verde oliva. Eu gosto bastante de trabalhar com esse verde, porque ele é um verde que não é muito forte, mas a gente também não precisa ficar com o verde toda a vida, né? Tá? Então, a gente vai trabalhar toda a base. Ó, sempre levando a tinta. Já detalhando o contorno. E nós vamos preencher. Como é só o fundo, se você quiser utilizar também o pincel pituar. Reparem que a folha da uva, ela parece uma mão, ó. Por quê? Porque ela tem essa parte maior, né? Essas outras duas folhas aqui, elas são menores, um pouquinho aberta, e as duas últimas aqui embaixo. E agora, eu vou brincar um pouquinho com essa folha. A gente vai sair um pouquinho da tonalidade do verde. Então, eu vou usar uma folhinha, nem toda folha é igual. Então, eu vou usar aqui o meu siena natural e vou preencher todo este outro pedaço aqui, ó, com siena. Nossa, Érica, mas as folhas não são todas iguais, né? Você consegue fazer muitas folhas utilizando cores diferentes. Ó,
E aqui a gente vai fazer essa transição, que é a passagem desse verde para o siena. Já aqui, ó, deste outro lado, podemos sim entrar com outro tom de verde. Ou mesmo, se você quiser um tom mais escuro, pode utilizar de marrom, né? Sépia. Vai depender aí das cores. Olha, então eu já tenho aqui o fundo realizado, todo preenchido, todo desfocado. Essa passagem entre um tom e outro, nós já realizamos, né? Agora, vamos vir com um tom mais claro de verde. Vou puxar aqui, ó, a minha linha central. Daqui eu tenho uma folha, daqui eu tenho outra, né? Sempre trabalhando o centro dessas folhas. E agora, a cada linha dessa, nós vamos puxar, ó, lembra que é uma mão, então eu tenho uma linha maior, daqui eu tenho duas que saem daqui e aqui mais duas. E agora, nós vamos trabalhar com o tom mais claro, puxando de dentro para fora, de fora para dentro. Ó, pressiono e puxo. Venho e faço a transição, a passagem desse tom de um lado e do outro. Agora, vamos fazer a de cima, ó. Ela sai daqui. Pressiono e puxo. Pressiono e puxo. Agora, o processo inverso. De fora para dentro. Também levando lá. Desfoco. Vamos aqui embaixo agora. De dentro, pressiono e puxo. De fora, pressiono e puxo, ó. Agora, este outro tom aqui, né, que é o tom mais queimado, vamos dizer assim, nós vamos trabalhar com esse verde, mas eu vou misturar nesse verde um pouquinho do meu siena, tá? Então, eu vou trabalhar da mesma forma, pressionando e levando a pincelada para fora, de fora para dentro. Olha lá. Agora, aqui é a mesma coisa. De dentro para fora. E de fora para dentro. Venho com um pincelzinho e desfoco. Com o meu pincelzinho do cabo vermelho da série 421 da Condor, nós vamos trabalhar o contorno desta folha. Então, eu venho aqui, ó. E reforço
a minha pincelada. Dá aquele acabamento certinho, né? Olha, agora com o pincelzinho limpo, a gente vem e faz essa transição, essa passagem de um tom para o outro. Olha como ela ficou uma folha com volume. Com brilho e com acabamento. Ó, então eu vou pintar a base. Com verde pinheiro. Esta folhinha está dobrada. Propositalmente, para eu mostrar para você como você pode fazer a folhinha dobrada, tá? Então, eu utilizei aqui a base e nós vamos trabalhar um lado dessa base com um tom mais claro. Então, eu vou utilizar aqui o meu verde, um tom de verde mais claro. Esse aqui é o verde kiwi. Olha. E nós vamos fazer, então, a transição. Agora, eu vou puxar da mesma forma essa linha central e vou puxar para o outro lado. Então, da mesma forma que eu tenho o lado de luz e o lado de sombra, nesta folhinha aqui, nós também vamos ter o lado de luz e o lado de sombra. Olha, agora, perceba aqui. Deixa eu trocar o pincel e vou trabalhar com um tom mais escuro, só para que fique bem claro, bem nítido para você. Esta parte aqui, ela está por cima desta outra parte aqui. Então, com o tom mais escuro do verde, ó, eu vou trabalhar a sombra desta folha aqui, ó. Tá vendo? Só com meia carga de tinta no pincel, nós vamos trabalhar aqui, ó, essa sombra, para dar a sensação de que esta folha está por cima. Se eu tenho deste lado aqui a minha sombra, esta parte que está por cima vai receber o meu tom mais claro. Tá vendo aqui, ó? Agora, eu preenchendo aqui, eu posso vir com outro tom escuro, né? O tom base da minha folha e preencher com mais facilidade. Então, se eu sei que este lado aqui é o lado de sombra, este outro lado aqui é o meu lado de luz.
Da mesma forma que eu trabalhei a linha aqui, nós vamos trabalhar aqui também. E vou desfocar, ó, puxei. E eu tenho aí uma folhinha dobrada. Percebam que esta folhinha aqui, ela dobrou para frente. Agora, a gente vai ver a mesma folha, só que ela está virada para trás. Então, olha lá. Vamos preencher. Olha, esta parte aqui está na frente. Então, ela vai receber meu tom mais claro. Então, ó, eu já venho aqui e já preencho. Preencho, limpo meu pincel, tiro o excesso de tinta e venho já fazendo a passagem de um tom para o outro. Esta parte aqui, ó, ela está por baixo, ela está por trás. Então, com um tom mais escuro, eu já vou preencher aqui, ó. Porque esta parte aqui, ela está virada, ela tá de costa, está atrás. Então, a gente já escurece com um tom mais escuro. Depois, eu venho preenchendo com o meu tom base, que no caso aqui é o verde pinheiro. Preencho. Olha. E a gente já tem aí a nossa folhinha. Vamos trabalhar um pouquinho mais de verde de um lado, do outro, que a gente tem a área mais clara. Também na folha de trás. Com o verdinho, a gente escurece um pouquinho mais esse outro lado. Olha a passagem do tom escuro para o claro, do escuro para o claro. A gente vai trabalhar essa folha como se fosse uma folha mais queimadinha, tá? Então, a gente vai preencher com siena natural. Deixa eu utilizar o verde oliva aqui embaixo, que ele é um verde mais seco. Estou misturando as duas tonalidades. Ó, essa folhinha aqui, nós também vamos fazer ela dobrada, tá? Só que eu vou fazer de uma forma diferente. Então, ó, a gente tem toda a base da folha. Já tenho definido aí toda a base da minha folha. Mas eu vou escurecer ela um pouquinho mais. Então, eu vou trabalhar aqui um pouquinho com o meu cerâmica. Olha, uma folha mais avermelhada.
Lembrar sempre de fazer essa transição, tá? De um tom para o outro. Então, olha, já tenho toda a base da folha. Agora, eu vou limpar o meu pincel. Vou usar aqui a minha bandejinha com siena natural. Eu vou colocar um pouquinho aqui e vou clarear esse tom. Então, neste tom aqui, eu vou misturar um pouquinho do branco e fazer um tom mais claro, ou seja, um ocre, né? Tiro o excesso do meu pincel e a mesma coisa, a gente vai trabalhar a linha central e vou puxar essa linha para fora, ó. E agora, a gente vai trabalhar lá a dobra da minha folha. Então, essa parte que está com a parte virada, a parte de cima, eu vou clarear. Então, olha. Vou limpar o pincel. E esse outro lado aqui, eu posso mesclar um pouquinho do meu verde, oliva, com um pouquinho do meu cerâmica e trazer de fora para dentro. Olha, essa parte de baixo, ela tá embaixo, então ela recebe um tonzinho mais escuro. Então, a gente sempre vai ter o lado de luz e o lado da sombra. Olha, trabalhamos uma folha completamente fora do tom verde, né? Fizemos uma folha mais amarelada. Porém, a gente conseguiu também os mesmos resultados, tá? Então, vamos lá. Agora, eu vou utilizar o verde pinheiro na base. Preenchendo todo o fundo. Agora, eu vou utilizar o verde musgo lá na minha ponta. Sempre brincando um pouquinho com as cores, né? Não existe, na natureza, não existe nada de uma cor só. E as folhas costumam ter um pouquinho da cor da flor que vai sair. Então, a folha da uva, por exemplo, você pode brincar um pouquinho. Se for uma uva vinho, trabalhar um pouquinho mais com vinho. Com tons de vermelho, né? Então, olha lá, tenho. Agora, nós vamos utilizar aqui. Perceba que eu nunca uso o branco direto,
tá? O branco é só a minha luz. Peguei aqui agora o verde maçã. E nós vamos trabalhar com o verde maçã. Puxei a minha linha central. Vamos trabalhar um pouquinho mais com o branco no meu verde, ó. No meu verde, eu peguei um pouquinho de branco e fiz a mistura. Então, eu tenho aqui, ó, um tom de verde mais claro. Puxo a minha linha central e venho sempre de fora, de dentro para fora, de fora para dentro. Limpo o meu pincel e vou fazer aqui, ó, sem tinta, só a passagem desse tom, de um tom para o outro. Quero virar a minha folha, então vamos lá trabalhar aqui. E a gente vira a folha. Com um tomzinho mais claro, ó. Bom, a ideia aqui não é pintar, que vocês pintem folhas perfeitas. A ideia aqui é que você entenda a pincelada, o movimento do pincel, como você pode trabalhar a luz e a sombra na sua folha. Agora, vamos fazer uma outra folha completamente diferente. Vamos trabalhar com um tom de azul. Então, eu tenho aqui o meu azul marinho. Vamos preencher toda a base da folha, ó. Ó, preenchi toda a base da folha. Agora, com um tom mais claro de azul, não é o branco. Nós vamos trabalhar a linha central, e aí eu venho de dentro, pressiono e puxo. Pressiono e puxo. Agora, eu venho de fora para dentro, pressiono e puxo. Pressiono e puxo. Como se eu estivesse levando a minha pincelada lá para a base da folha. Pressiono e puxo. Agora, eu venho fazendo essa transição, que é a passagem de um tom para o outro. Espero que você tenha gostado desta aula. Lembrando que o risco das folhas eu vou deixar disponível para você lá no nosso grupo fechado no Facebook, Ateliê Uniarte/pintura em tecido. Vou deixar aí o link na descrição do vídeo. Um grande beijo e até a próxima aula!